Mas a palavra de Deus nos diz assim, no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 17, e eu quero, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 17, ok? Estamos juntos? E eu quero nessa noite pensar com você sobre algumas coisas que acontecem diante da cruz. Essa noite nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, para nós, ela é um memorial, é um momento onde nós voltamos no passado, lembramos do preço que foi pago por nós na cruz, lembramos que Jesus Cristo morreu no lugar que era nosso, pagou a pena que era nossa, sofreu o castigo que era nosso, ele recebeu morte para que nós pudéssemos receber vida, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, louvado seja Deus, porque ele ressuscitou, e ele está vivo, e nós cremos que um dia ele voltará para nos buscar. E o Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do verso 17, nos ensina algumas verdades sobre a cruz, que eu quero compartilhar com você nessa noite. A Bíblia diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A placa estava escrita em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrito está. E tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Para que se cumprisse, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, e aí está falando do Salmo 22, que diz: dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram as sortes pelas minhas vestes. Assim fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, e pedimos-te que por tua bondade e misericórdia, ela encontre um bom lugar no nosso coração. Fala conosco neste tempo, Senhor, pois precisamos te ouvir, precisamos da tua voz. Em nome de Jesus, amém. Quando olho para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção, que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que me chama a atenção é que qualquer lugar é um lugar comum até Jesus passar por ele. O texto vai nos falar sobre a crucificação, e a cruz, ou a crucificação, ela não fora inventada pelos romanos. Há uma dúvida se foram os fenícios, se foram os persas, mas a grande verdade é que a crucificação ela ganhou popularidade, ganhou visibilidade debaixo das mãos do Império Romano. E a crucificação, ou a cruz, era considerada a mais indigna, a mais cruel, a mais terrível de todas as execuções. Não é sem razão que a Bíblia dizia no Antigo Testamento, ou declara no Antigo Testamento, que maldito é aquele que é colocado no madeiro. Apenas os piores criminosos eram colocados na cruz.
A cruz era um lugar de horror. Mas é interessante que, depois de Jesus, aquele lugar de terror, aquele lugar de pavor, sempre que você para ele olha, simboliza para você amor, simboliza para você reconciliação, simboliza para você a possibilidade do perdão. Jesus Cristo transformou um símbolo de terror num símbolo de um amor doador. Qualquer lugar é um lugar comum até Jesus passar por ele. Quando você olha para a palavra de Deus, você percebe quantos lugares Jesus passou e transformou o significado daqueles lugares. Você pode, por exemplo, se lembrar de Jesus chegando na casa de Jairo, filha de Jairo morta. Jairo com o coração despedaçado por estar se despedindo de sua filha única. Aquele lugar era um lugar de dor, aquele lugar era um lugar de lamento, até Jesus chegar naquela casa. Você pode se lembrar do encontro de Jesus com o cego Bartimeu, um homem que andava na beira da estrada, na mendicância. Você pode se lembrar de Jesus chegando lá no Evangelho de João, capítulo 5, no tanque de Betesda, aonde a Bíblia vai dizer que havia uma multidão de paralíticos, de enfermos, de mancos, uma multidão de pessoas enfermas e doentes, esperando que o milagre acontecesse, ou seja, aquele lugar que era lugar da dor, do horror, quando Jesus por ali passou, transformou-se no lugar da cura. Qualquer lugar é um lugar comum, até Jesus passar por ele. Eu preciso dizer a você, que o mesmo Jesus que transformou o significado da cruz, em lugar de horror, para a expressão de amor, e Ele está aqui nessa noite, e se você permitir que Ele passe pela sua vida, pela sua história, pela sua família, coisas especiais hão de acontecer, porque nenhum lugar ficou do mesmo jeito depois que Jesus passou por ele. Mas quando eu olho para essa experiência da crucificação, eu percebo que existe uma segunda realidade, uma segunda triste realidade. Ao passo que a cruz é lugar de transformação, a cruz é lugar de redenção, existem inúmeras pessoas que, mesmo diante da beleza da cruz, se postam de costas para ela. Diz-nos a palavra que Pilatos ordenou que fosse colocada sobre a cruz uma inscrição onde estava escrito o Rei dos Judeus, escrito em 3 idiomas, escrito no hebraico, algumas versões vou falar do aramaico, que era a língua, se for o aramaico, do cotidiano, se for o hebraico, a língua da religião, se for o grego, era a língua oficial do império, porque mesmo sendo o Império Romano, eles ainda se valiam da linguagem da dominação grega. E em latim, que era a língua das leis, ou seja, possivelmente aquele lugar era um lugar onde pessoas de variados lugares passavam. E todas elas, ao passarem e ao olharem aquela placa, sabiam que ali estava o Rei dos Judeus, porque quando a pessoa era crucificada, sobre a cruz era escrita a sua pena, era escrita aquilo que ela havia feito. A palavra de Deus vai nos dizer, na sequência, que quando Jesus foi crucificado, os soldados tomam as roupas dele, as dividem em 4 partes, uma para cada um deles, e diz que então pegam a túnica de Jesus, no verso de número 24, diz assim: nós não vamos rasgá-la, dizem uns para os outros, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Você sabe que quando eu olho essa atitude dos soldados, eu fico pensando na atitude de muitos de nós, que diante da cruz estão mais preocupados
com os benefícios passageiros que ela pode nos dar, do que com os privilégios eternos. Eles estavam diante daquele que viera ao mundo para resolver o maior de todos os problemas do ser humano. E o maior problema do ser humano é o pecado. E quando eu estou falando sobre pecado, eu não estou falando sobre algo específico que eu e você cometamos todos os dias, ou que eu e você, mesmo não querendo, como diz o apóstolo Paulo, caiamos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a queda, que aconteceu em Gênesis capítulo 3. E a Bíblia vai dizer que quando o homem pecou, o ensinamento bíblico nos ensina que quando o homem pecou em Gênesis 3, ele experimentou pelo menos 4 separações. Ele se separou de Deus, a ponto de Deus chegar no jardim e ele querer esconder-se de Deus. Ele separou-se do seu próximo. A gente vê o próprio Adão, agora que outrora dizia que Eva seria chamada varoa, porque do varão foi tirada, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando o bicho pega, ele vira para Deus e diz assim: essa confusão que eu estou vivendo é por conta da mulher que tu me deste. Ou seja, o cara se divorcia de Deus, o cara se divorcia da mulher. Mas há um momento também que o homem se perde. A pergunta de Deus: Adão, aonde estás? Não é uma pergunta de caráter geográfico, é uma pergunta de caráter existencial. E tem gente que está perdida até hoje. Tem gente que até hoje não se encontrou. Eu tenho pessoas que eu convivi na infância, que até hoje, quando eu as encontro, estão fazendo as mesmas brincadeiras. Todo mundo tem na família aquele tiozão que todo Natal faz a famosa pergunta diante do pavê: qual é? É para ver ou para comer? Gente, piada velha, vencida, morta, sepultada. E o cara está fazendo essa piada e achando que é nova. É para ver ou para comer? Tem gente que você fala assim: meu Deus, camarada, não se toca. Eu lembro que eu era pastor na Igreja da Redenção. Uma vez eu estava indo para a igreja no Rio de Janeiro, e aí meu carro era assim, um carro detonado, irmãos. Eu tinha um Chevette que eu chamava ele de avivamento, porque era barulho, fogo, óleo para todo lado. Eu só estacionava o avivamento na ladeira. E um dia eu estava com o meu carro, à base de oração e durepox, passou um outro carro, pior que o meu, e atrás um adesivo enorme escrito assim: não me inveje, trabalhe. Aí eu olhei para o meu carro, falei: não, o problema não está no meu carro. Aí eu falei assim: mas o que eu vou invejar esse cara? Esse cara deve ser muito bonito, deve ser. Eu não tenho problema, irmão, de reconhecer quando uma pessoa é bonita, nem quando uma pessoa é feia. Por exemplo, tem irmãos aqui que eu olho e falo: é feio. Eu não tenho problema com isso não. Aí eu falei assim: se o cara for bonito, eu vou reconhecer. Aí eu dei aquela acelerada, sabe aquela acelerada que você dá no Chevette com oração, Chevette 79, isso já em 2004, eu acelerando e orando, acelerando, aquela hora que você bota até o queixo para frente para ver se o carro vai com mais força. E eu fui, parei do lado do cara. Irmãos, que homem feio. Falei: valei-me. Sabe aquela feiura que cura soluço? Né? Porque diz que soluço a gente cura com susto. Era desse jeito. Eu falei assim: gente, aonde é que essa criatura, de onde ele tirou coragem para colocar não me inveje? Eu vou invejar o quê de uma tristeza dessa? Que uma ingresia dessa tem para eu invejar? Mas é um pouco do fruto da queda. A gente se perdeu. E às vezes a gente, não poucas vezes, se desconhece. Não poucas vezes a gente se olha no espelho e percebe que a pessoa que está ali, na aparência, não bate com a pessoa que está aqui dentro na essência.
a gente começa a perceber uma desconexão constante e crescente entre aquilo que queremos, entre aquilo que somos, entre aquilo que pensamos e a forma como agimos. O homem se separou de si mesmo, mas separou-se da natureza, tornou-se inimigo da criação. E a gente tem observado com tanta tristeza o planeta sofrendo como nunca sofreu. Secas, queimadas, inundações. E não adianta a gente querer politizar simplesmente o debate ou polemizar sobre o debate. Sobretudo, a culpa está nas nossas mãos. Durante a pandemia, irmãos, quando ninguém saía de casa, a enseada de Botafogo, uma praia ali no Rio, se você mergulhar, a sua alma sai, mas é tanta sujeira que o corpo é capaz de ficar lá dentro. A enseada de Botafogo, uma pessoa foi fazer uma filmagem e filmou água cristalina, peixes. Aí, sempre tem alguém, né, que viaja, falou comigo assim: você viu? Tinha peixe, tinha golfinho. Eu falei: golfinho? Eu não vi isso não. Mas cristalino, por uma única razão. Sabe por que estava perfeito? Porque a gente não estava lá. Tinha um pastor lá no Rio de Janeiro, já está no céu, pastor Oswaldo Rones, que ele se dizia assim, que quando alguém falava com ele: eu vou embora desta igreja porque lá na outra igreja as coisas são perfeitas, ele dizia: só está perfeito lá porque você ainda não chegou. Nos separamos da criação, ou seja, ficamos desconectados. E quantos de nós, vamos ser sinceros, que já passamos dos 30, 35 anos, por vezes olhamos para trás, e a gente faz um inventário das loucuras que já fizemos, a gente fala assim: meu, tá com a cabeça onde? Que loucura, que viagem, como é que eu entrei num negócio desse? Você passa na rua, hein, irmã? Aí vê um ex-namorado do outro lado, você fala assim: meu Deus, onde é que eu... Gente, o que a carência não faz? Mas também acontece com os rapazes, né? Você vê uma ex-namorada e fala assim: é que eu namorei aquilo ali, rapaz. Ali foi praga de madrinha, foi coisa mandada por ter me envolvido com aquele negócio ali. Nós nos desconectamos. E Jesus não veio a este mundo para transformar gente má em gente boa. Jesus veio a este mundo, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. E aqueles homens estavam mais preocupados com a túnica, com o que poderiam ganhar temporariamente, do que com os benefícios da cruz eternamente. Talvez você esteja aqui hoje na presença de Jesus como aqueles soldados, mas de costas para a cruz. Talvez você esteja aqui hoje na presença de Jesus, mas pensando no que ele pode fazer pelo seu problema de agora. Já levou um pedaço da peça de roupa, agora vamos sortear a túnica. Talvez você esteja aqui hoje na presença de Jesus, mas sem compreender o mistério, a profundidade do amor que foi por você derramado na cruz. Entenda, a cruz, a morte de Jesus na cruz não foi simplesmente para que você pudesse ter a cura de uma enfermidade, e eu creio que Jesus cura. Não foi simplesmente para que ele abrisse uma porta de emprego, e eu creio que Deus é o Deus das oportunidades. Não foi simplesmente para que a sua família pudesse ser restaurada, e eu creio que Jesus é aquele que faz o vinho novo. Não foi simplesmente para que você resolvesse algum